Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula sobre o tema Tributo aos Reinos da Natureza. Essa videoaula vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, na nossa página do Facebook e também no canal do YouTube Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje nós estamos trazendo um tributo ao reino animal, onde nós vamos falar da importância dos florais na saúde dos pets. Então, os florais, qualquer que seja o sistema floral, pode ser Bach, pode ser Saint-Germain, pode ser qualquer outro sistema, ele é muito positivo e tem uma atuação muito benéfica também para os animais. Inclusive, os animais respondem de uma forma muito mais rápida e muito mais positiva do que os seres humanos, muitas vezes. Porque os animais, eles não têm aquele raciocínio crítico, aquele raciocínio de julgamento. Então, a natureza do animal ela é muito mais livre, ele é muito mais fluida, e quando ele sofre algum transtorno de ordem emocional ou até mesmo de ordem física, os florais eles atuam como um restaurador do campo energético dos animais e ajuda muito no restabelecimento da serenidade e das emoções dos animais. Muita gente sabe que os animais eles têm sentimento, eles percebem a realidade que está ao redor deles, eles sabem quando eles são amados e eles também sabem quando eles são rejeitados. Eles não falam, porém, essas emoções eles sentem, e isso a longo prazo pode também desenvolver problemas de ordem física nos animais, assim como nas pessoas também. As emoções, elas exercem um papel muito importante no equilíbrio e na saúde de todas as formas de vida. Inclusive as plantas também respondem muito positivamente quando nós aplicamos florais na rega, né? Nós vamos fazer um vídeo falando sobre os florais e as plantas, é muito interessante também. Então na aula de hoje eu estou trazendo para vocês algumas sugestões de florais para que vocês possam dar para os seus pets. Pode ser para cães, gatos, pode ser para passarinho, o animal que você tiver na sua casa, dependendo da emoção que ele apresentar ou do sintoma que ele estiver apresentando, você pode ministrar os florais com toda a segurança. Os florais atuam de uma forma muito positiva. Mesmo se o animalzinho estiver fazendo algum tratamento com o médico veterinário, estiver tomando algum medicamento por indicação do veterinário, os florais eles podem ser ministrados conjuntamente, não vai interferir no tratamento convencional e vai até trazer uma aceleração no processo da cura, porque os animais eles são muito receptivos ao tratamento com os florais. Então, nos próximos slides, nós vamos ver quais as indicações que nós podemos utilizar o floral e quais são os florais para cada uma dessas indicações. Os florais para pets são os mesmos florais que nós utilizamos para os humanos, são os mesmos florais. A maneira de nós administrarmos o floral também é muito semelhante. Nós temos uma forma de colocar os florais diretamente na água do animalzinho, ou então nós podemos pôr diretamente na boca do animalzinho. Então aí cada um vai observar o temperamento do seu bichinho, né? Vai ver se é um bichinho mais assim receptivo, pode pôr direto na boquinha dele, pode também colocar um pouco na mão e esfregar no focinho, né? Existem algumas formas também que nós podemos ministrar os florais, além daquela de ser por via oral, né? Os animais eles têm também uma receptividade na sua pele, no seu pelo, muito grande.
Então eu selecionei 4 padrões bastante comuns de comportamento dos animais, aonde os florais atuam de forma muito significativa, trazendo uma melhoria e uma paz muito grande, tanto para o animalzinho como para o lar aonde ele está vivendo. Então nós temos situações de medos. Então os animais, eles são muito receptivos ao medo, então eles percebem o medo, inclusive eles percebem quando o dono está com medo e eles acabam absorvendo parte desse medo na sua própria energia, e isso para eles é muito pesado, né? Os animais, eles têm um campo energético mais sutil, então essas energias de medos, de agressividade, de depressão, de ansiedade, eles às vezes acabam captando essas emoções do próprio ambiente onde eles convivem, ou também da maneira como eles são tratados. Então, por exemplo, animais que são judiados, eles vão ter um comportamento crônico de medo, de ansiedade, de depressão e vão desenvolver uma agressividade. É claro que muitas vezes eles não são maltratados, porém o próprio ambiente às vezes deixa o bichinho um pouco assustado, um pouco estressado. Então, qualquer comportamento que você observe que não seja da natureza do seu animalzinho, você pode estar ministrando os florais para trazer essa harmonia para eles. Porque como eles não falam, muitas vezes eles não conseguem aliviar o que eles estão sentindo, como nós conseguimos aliviar os nossos medos internos, os nossos processos emocionais. A gente muitas vezes consegue aliviar quando a gente desabafa com alguém, quando a gente conversa, não é? Os animais, eles não têm essa forma de poder se comunicar, eles se comunicam de outra maneira. Então, sem palavras. Então, muitas vezes existe uma certa dificuldade deles poderem exteriorizar essas emoções, e isso vai ficando dentro da energia do bichinho e a longo prazo pode desenvolver enfermidades no seu corpo, assim como acontecem com nós humanos. O processo é o mesmo. Então, quando você observar qualquer comportamento diferente da natureza do seu bichinho, você já pode ministrar os florais. Na próxima página eu vou listar alguns florais para esses medos, agressividade, depressão e ansiedade, para que vocês possam poder ministrar esses florais conforme a situação que se apresente para vocês. Para as situações de medo, nós podemos dar o floral pânico, roque rose, mímulos e goiaba. Aqui eu uni os florais de Bach com os florais de Saint-Germain. Então, pânico e goiaba são florais do sistema Saint-Germain. E o roque rose e o mímulos são florais do sistema de Bach. Você pode dar os 4 juntos, você pode dar 1, 2 ou 3, você pode escolher quais florais desses para o medo e aplicar no seu animalzinho. Você pode pedir para fazer na farmácia os 4 juntos, num vidrinho, e aí você vai pingando umas 3 ou 4 gotas numa vasilha com água, onde o seu bichinho toma água, mas aí você coloca menos água, que é para ficar o floral mais concentrado, porque se você pôr numa vasilha muito grande, só 3 ou 4 gotas não vai fazer efeito. Então, e também você pode dar direto na boquinha do seu animal. Você coloca lá 3 ou 4 gotinhas na boquinha dele, que está tudo certo. Inclusive, a minha opinião pessoal é que você pode colocar na água como um preventivo, né, como uma manutenção para equilibrar essa emoção, e também pode ministrar diretamente na boca. Existem casos em que o animalzinho não deixa colocar nada na boca, então você pode pegar, molhar sua mão no floral, né, pingar umas gotas de floral na palma da sua mão, esfregar uma mão na outra e passar ao redor do focinho
do seu animalzinho e também na parte interna das orelhas. A parte interna das orelhas dos cães, principalmente dos cães, ela é muito receptiva e ela tem uma absorção boa. Não é para pingar o floral dentro do ouvido, não é isso. É apenas para umedecer a mão e passar essa mão úmida no interior das orelhas, fazendo uma massagem. Isso ajuda também bastante. Nos gatos, já é um pouco mais difícil de você poder fazer esse processo nas orelhas. Então você pode esfregar um pouco no narizinho dele, na parte de cima, né? E deixar o gato tomar a água na sua própria vasilha. O gato, ele tem um temperamento diferente dos cães. Então a maneira como você vai administrar os florais para o seu gato vai depender da natureza dele, da espécie, da raça, porque muitas vezes existem alguns comportamentos que são comuns e são características de algumas raças. Então, uma raça que é mais agressiva, você vai controlar essa agressividade, mas o floral não tira totalmente aquilo que é inerente da raça do animalzinho. Os florais, eles atuam quando há um desequilíbrio nesse comportamento por fatores externos, não é? O floral, ele não muda radicalmente o temperamento de uma raça. Então, uma raça que é uma raça de caça ou de agressividade, você não vai conseguir, com o floral, deixá-lo tranquilo como se fosse uma raça de companhia ou uma raça assim bem mais tranquila. O floral, ele atua equilibrando um temperamento que foi causado por um fator externo. Bom, na sequência nós temos florais para agressividade. Agressividade, você pode dar o impatience, melissa e a cidreira. Vai manter o seu animalzinho mais sereno quando essa agressividade foi causada por algum fator externo, alguma ameaça que ele sentiu ou alguma situação em que ele se irritou. Então aí você ministra esse floral e ele vai voltar ao seu comportamento natural e comum da sua própria espécie. Depressão. Os animais, por mais incrível que pareça, também sofrem de depressão. Então a depressão nos animais geralmente é quando o dono sai e o animalzinho fica muitas horas sozinho em casa, principalmente quando a pessoa trabalha fora e o animalzinho fica sozinho em casa ou no apartamento. Então o que o animalzinho começa a fazer? Ele começa a se autodestruir, ele começa a morder a sua pata, ele começa a ficar lambendo os dedinhos da patinha a ponto de começar a esfolar a pele, ele começa a se morder, ele começa a estragar as coisas da casa. Então isso são sintomas de que ele está com depressão. Muitas vezes as pessoas não entendem isso e às vezes até briga com o bichinho quando chega em casa e vê toda aquela coisa bagunçada, e isso agrava ainda mais o estado depressivo do animalzinho. Então, quando a pessoa tiver que sair, né, ou por viagem ou por trabalho, e o bichinho fica muito tempo sozinho, você pode dar os florais Mustard, Bom Dia, Lark, Gorse e Gentian para ele como uma forma profilática, né, para ele não se sentir sozinho. Tem também um outro floral, não está listado aqui, mas ele também é muito importante, ele ajuda muito quando você precisa passar várias horas longe do animalzinho. É o floral Perpétua. Esse floral Perpétua de Saint-Germain, do sistema Saint-Germain, ele é muito útil quando nós precisamos nos afastar, né, das pessoas ou nos afastar de alguma situação em que a gente vai sentir aquela falta. Então esse floral ele é muito útil também até para crianças que não gostam de ficar longe da mãe ou que choram quando vai para a escola. Esse floral ele serve para isso, para tirar essa sensação de abandono, de separatividade. Então para os animais isso também funciona muito bem. Pode acrescentar, né, nessa sugestão para a depressão
ou então você pode ministrar o floral perpétua sozinho, né? Só esse floralzinho ele já vai trabalhar de uma forma bem positiva também para o seu animalzinho. E também um outro estado que a gente observa nos animais é a ansiedade. A ansiedade, ela é um comportamento que é muito semelhante à ansiedade do ser humano. Inclusive, vocês podem reparar, o animal, ele acaba desenvolvendo os mesmos padrões de comportamento que ele está acostumado dentro do seu ambiente onde ele vive. Então, se a pessoa é muito ansiosa, depois de um certo tempo, o animalzinho também acaba desenvolvendo ansiedade, porque eles captam muito a energia das pessoas e do ambiente onde eles vivem. Então, a ansiedade você pode controlar, né, minimizar isso com o floral goiaba, melissa, cidreira e o mimulus. É muito semelhante aos florais dos medos, porque a ansiedade é uma forma de medo um pouco mais camuflada, né? Os medos, eles são mais assim evidentes. Agora a ansiedade, ela às vezes é um medo um pouco camuflado e acaba refletindo num comportamento em que o animal não come, né? Ou ele come muito rápido para acabar logo, porque ele tem medo que alguém vai tirar a comidinha dele, ou ele está assim num estado muito acelerado de preocupação, porque os animais também desenvolvem esse tipo de comportamento. Então esses florais são algumas, né, sugestões para esses tipos de comportamento mais comuns que a gente observa nos pets. E no próximo slide, nós vamos conhecer o Rescue Remedy. Esse Rescue Remedy é um composto de 5 flores, foi sintonizado pelo Dr. Ba, e esse Rescue Remedy ele faz verdadeiros milagres, tanto para as pessoas quanto para os animais. O Rescue Remedy é um floral que, como sugestão, você poderia ter ele constantemente na sua casa, porque ele é indicado para situações de emergência, choques emocionais, pré e pós-operatório, sustos e adaptação ao novo lar, para pets adotados ou filhotes após o desmame. Esse floral ele é o floral que, quando acontece qualquer situação emergencial, ele é o primeiro a ser ministrado. Ele traz o equilíbrio e a serenidade em questão assim de minutos. Então você, num caso assim de emergência, você pode pegar o floral na mão, esfregar na mão e esfregar no focinho do animal. Você pode pôr direto na boca dele, direto do frasco de estoque mesmo, concentrado, uma gotinha já na boquinha ou no focinho, esfrega bem. Você vai ver que isso recupera os sentidos do animal. Eu tenho muitas experiências com o Rescue Remedy, tanto a nível pessoal quanto a nível com os meus pets. O Rescue Remedy é um floral que eu tenho constantemente na minha casa e tenho outro constantemente na minha bolsa, porque nós nunca sabemos quando que nós vamos precisar ou quando que vamos ter alguma situação em que alguém precise e a gente possa ministrar. Então eu já tive várias experiências, todas elas com resultados surpreendentes, principalmente com os pets, né? Então sempre que tinha alguma situação de impacto, o Rescue Remedy recupera aquele trauma psíquico e emocional de uma forma rápida, em questão de minutos, não chega a 10 minutos, a situação já está restabelecida com o Rescue Remedy. E lógico, se há algum comprometimento de ordem física, o Rescue Remedy ajuda a manter aquele estado emocional mais tranquilo até a ajuda física poder chegar. Então isso é muito interessante, muito importante. Quando os animais precisam ir para o veterinário, né? Tem animais que parece que até já descobre, né, que é hora de ir para o veterinário e começa aquela choradeira ou começa já a entrar num estado de pânico e ansiedade. O Rescue Remedy ele é fantástico para isso. Então, se você já sabe que vai levar o bichinho no veterinário,
né? Já sabe que vai levar. Então, no dia anterior, você já pode começar a pôr umas gotinhas do Rescue Remedy na água do seu bichinho, para que ele nem se desestruture emocionalmente. E no percurso, no dia que você vai levar, você pode já pingar na boquinha dele, pode esfregar no focinho, tanto para cães como para gatos. Você pode ir fazendo isso, que ajuda bastante. Pré e pós-operatório, né, no caso das castrações, pré para manter ele equilibrado e no pós também para poder mantê-lo mais sereno com relação às questões de recuperação pós-operatória. Então, eu deixo para vocês essas indicações de florais. Os florais, eles têm uma abrangência muito grande, muito ampla, e todos os reinos acabam se beneficiando dessas energias dos florais. Então, eu espero que isso possa atender a necessidade de vocês, que possa fazer muito bem para os seus bichinhos, que eles se sintam muito bem com esses florais, e fica mais uma dica para que eles possam estar cada vez mais felizes, cada vez se sentindo mais amados e bem tratados na companhia de todos vocês. Gratidão imensa pela sintonia e até a nossa próxima aula.